Olá, como vão? Eu sou Yara Baumgarten, eu sou a produtora cultural do projeto Um Outro Pastoreio, segunda edição da novela gráfica e ações educativas. Esse é um projeto que está sendo financiado pelo Procultura FAC, da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, e eu estou aqui para conversar com o Rodrigo de Marte, que é o roteirista do projeto, e com o Índio Sam, o Everson Nazari, que é o ilustrador e o projetista gráfico do projeto. O Índio está em São Paulo, tudo bem, Índio? Oi, Yara, tudo bem? Prazer. Tudo bom. E o Rodrigo é em Porto Alegre, assim como eu também estou aqui em Porto Alegre. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Prazer aí poder conversar com vocês. Que ótimo. Vamos falar um pouco do processo criativo, começando com o Índio, e saber um pouco da tua trajetória, Índio, nas artes visuais, no desenho. Eu sou formado em desenho industrial pela Universidade de Santa Maria. Eu tenho um escritório meu em São Paulo. Sou professor de design gráfico do Instituto Europeu de Design também. Diretor de animações na Santa Transmídia. E esse projeto, ele nasceu a sementinha dele começou em 2004. Éramos vizinhos na Rua Augusto Meleque, em Porto Alegre, eu e o Rodrigo. Conheci o Rodrigo num show de rock and roll da banda Freak Brothers, né? E a gente se conheceu, foi pegar o táxi e descobrimos que éramos vizinhos nesse momento, né? O Rodrigo me contou um pouco da trajetória dele, trabalhava já com uma pesquisa de fusões de linguagens com a banda, dentro da banda do Oidivanas e tal. E eu estava num processo de construção de uma identidade mesmo do estúdio, né? Eu tinha acabado de sair de uma agência digital, de design digital, e estava começando a construir uma história dentro do estúdio, e estava interessado nas narrativas gráficas, estava interessado em fazer quadrinhos, e o Rodrigo era fã de quadrinhos, e a gente falou, cara, vamos pensar em alguma coisa aí para a gente fazer juntos, né? E nessa busca dessa identidade, dessa linguagem, me chamou a atenção esse olhar para o regionalismo, né? De como é que a gente poderia construir também uma releitura de alguma coisa dentro da nossa história regional aí do Rio Grande do Sul. Isso ficou como uma intuição, né, sem um norte, sem uma direção ainda. Num determinado momento, eu estava folheando um livro de arte e encontrei um esboço, na verdade, do Clint, que era Menino no Campo de Flores, se não me engano a imagem. E aí eu olhei aquilo ali me lembrou o Negrinho do Pastoreio. E falei, poxa, por que não a gente tentar ir por esse caminho e fazer essa brincadeira aí, né? Fazer uma releitura, mas tentar tirar alguns elementos e inserir outros elementos. Fiz um esboço, chamei o Rodrigo olhou, na hora topou brincar e fazer, enfim, experimentar no projeto. Umas 2 ou 3 semanas depois ele voltou com uma poesia, né? Eu ilustrei essas poesias e a gente daquilo ali deu uma amálgama para a gente conseguir mostrando para algumas pessoas, né? O Rodrigo Rosa era, né, um super ilustrador e quadrinista, gaúcho também, viu, gostou do projeto, achou legal e a gente começou a entender que tinha futuro. Um anseio teu, assim, referentes às imagens de referências do imaginário sul-rio-grandense e em contraste, por acaso, uma pessoa, um artista que trabalha com as letras, né, que é o Rodrigo de Marte, e que também tem essas referências, né, tanto na literatura quanto na música, fazendo uma conexão com o nativismo ou com uma melodia e também com a literatura, os causos do Rio Grande do Sul. Eu venho de uma
trajetória híbrida, né, entre música, escrita, produção cultural, jornalismo, né, da mescla de linguagens entre um olhar regional e universal. Começa na Doidivanas, que é a banda de rock que já tem 25 anos, 5 álbuns, e ela faz justamente essa fusão entre o regionalismo gaúcho, o sul-rio-grandense, latino-americano, e o rock and roll, né? E isso é o que, de certa forma, me motiva a fazer essas investigações, experiências, né? A minha formação, falando um pouco da minha trajetória, eu sou formado em jornalismo pela Escola de Comunicação Social em Pelotas, na Universidade Católica. Depois eu faço uma pós em jogos digitais na PUC, para estudar narrativas interativas. E atualmente eu faço um mestrado em educação profissional tecnológica, tudo ligado, de certa forma, a esse trabalho artístico e de produção, né? O regionalismo, ele, sobre o signo da diversidade, que é a forma que eu entendo que as coisas têm que ser tratadas, deveriam ser tratadas. Então, a partir do encontro com o índio, eu vou resgatar também esse meu anseio por contar uma história, escrever um livro, no modelo de graphic novel, né? Muito inspirado nos trabalhos do Neil Gaiman, né, no escritor britânico, que tinha todo um trabalho de misturar, pegar mitologias e colocar isso dentro das séries como Deuses Americanos ou Sandman. Então, isso para nós então era uma maneira de fight back, né, de também colocar a nossa voz para esse regionalismo contemporâneo, a partir do pastoreio, da lenda do Negrinho do Pastoreio, que é mais conhecida pela releitura de João Simões Lopes Neto, que é um escritor também de minha terra, Pelotas, né? Um dos principais escritores regionalistas do Brasil, e ele tinha feito essa leitura da lenda do Negrinho do Pastoreio. Outros já tinham feito isso, né, como Apolinário Porto Alegre, mas a versão do João Simões Lopes Neto é a mais reconhecida, né? Então, essa questão de folclore, regionalismo, música, diversidade, fusão de linguagens, né, de buscar mistura entre fotografia, bonecos, literatura, poesia, música, design, foi também o que nos motivou, né, essa experiência. E tudo está conectado com as nossas trajetórias, tanto quanto estudantes, pesquisadores e artistas, né, e profissionais da área de comunicação e arte. Esse edital agora que financia a segunda edição, ele justamente está voltado, né, para ações que valorizem o folclore e essas características importantes dentro dessa amplitude de lendas, de contos, de causos do Rio Grande do Sul. Vamos falar agora também, o índio tem uma outra questão que foi, junto com essa descoberta dessa imagem índio do menino no campo florido, vocês tiveram uma outra descoberta, ou um outro insight, vamos dizer assim, que é uma mudança significativa na lenda, ou um acréscimo, vamos dizer melhor, né? Quando a gente releu a lenda, teve um insight de que, de fato, esse poder de encontrar as coisas, ele estava conectado de alguma maneira com a natureza, né? E essa imagem dele, né, do negrinho coberto por formigas, e essa conexão com as formigas e com esse submundo ali todo, a possibilidade de ele ter criado canais de comunicação com essas entidades da natureza, era da onde vinha o poder de ele encontrar as coisas, né?
Então, nisso, a gente conseguiria, de fato, tirar a relação com a religião, que a gente queria também tirar um pouco essa coisa da religião cristã, da história, e tentar inserir uma outra força, né? E, num primeiro momento, a minha ideia era tirar completamente qualquer conexão com religiões e tal. E aí o Rodrigo traz para a gente a Yansan como uma deidade ali que cumpria todas essas funções subjetivas que o personagem precisava para se conectar com a natureza, né? Então, e aí isso ganha uma força tremenda, porque realmente as conexões se reforçam, a história ganha um gancho interessante com a cosmologia africana, né, das religiões de matrizes africanas, e ali o projeto ganha uma profundidade que a gente estava buscando, né? Bom, justamente aí, né, nesse insight, né, então que o Negrinho do Pastoreio seria um ser elemental e a incorporação da deusa orixá dos ventos e das tempestades, Yansan, que a gente consegue então criar a ideia de um outro pastoreio. A lenda basicamente é isso, é um negro, né, que é explorado por um estanceiro e um filho. Então, e ele, em determinado momento, ele é surrado e deixado em cima do formigueiro, né, para que fosse morto, né, devorado pelas formigas. E o link para o que a gente queria era justamente uma das partes da mitologia afro que tem a lenda do búfalo. A lenda do búfalo é o seguinte, tá? O Ogum, deus que é o caçador, que é o deus da tecnologia, ele está caçando e daqui a pouco vê um búfalo muito rápido chegando naquela campina. Aquele búfalo, em determinado momento, para surpresa dele, tira a couraça, né, e os cornos e tudo, se transforma numa linda mulher, que é Yansan. Yansan pega aquela couraça e coloca dentro de um formigueiro. E a partir daí que a gente foi, primeiro, como o Indy colocou, escrevendo poesias, depois um roteirinho de 20 páginas, depois um roteiro de 100 páginas, contando essa história, então, de o Simão, que é um velho que está num futuro distópico, encontra um menino no caminho e ele faz ele relembrar, né, recontar a história do escravo que tinha o dom de encontrar as coisas perdidas, que tem uma horda avassaladora que está invadindo aquele espaço. Em paralelo a isso, tem a história que o Ogum teria instigado, né, vindo para o mundo dos homens e causado um desequilíbrio. Então, Yansan viria resgatar ele para, enfim, reorganizar as forças do universo, né? Então, é isso, basicamente, a história. Nisso foram 5 anos de trabalho, né, Índio? E esse teu roteiro que tu está nos explicando, Rodrigo, também acredito que foi um desafio para o Índio fazer as ilustrações, né? É um livro que tem quase 200 páginas e ele é todo ilustrado, né, Índio? Quais são as soluções visuais que tu usaste, que tu pode nos comentar sobre isso? Era um desafio porque assim nenhum de nós tínhamos trabalhado com esse tipo de formato antes, né? Eu já tinha feito algumas animações, tinha feito pequenas ilustrações para revistas e tudo mais, mas assim de fato uma narrativa gráfica ela é muito superior em dificuldade a todas essas outras atividades que a gente já tinha feito. Eu já tinha uns 5 anos de carreira quando estava começando. A gente estava querendo inovar, né? A gente tinha essa pretensão de inovar, não sabia direito como fazer essa história toda, a gente não dominava o processo como um todo, e foi bastante intuitivo o processo, a gente foi encontrando as soluções, mas sem muito método, assim, né?
Então isso nos levou, isso também influenciou no tempo da construção da história. Claro que a gente foi encontrando ferramentas ao longo do caminho. É um processo que não se encerra, é um processo que não se encerrou na impressão do livro, na finalização do livro. Ele continua sendo construído, né? Tanto é que a gente nos trouxe a essa segunda edição. Mas assim, os desafios eram quando o Rodrigo chegou eram 100 e poucas páginas, eu falei, Rodrigo, mas isso aqui vai virar um quadrinho de 300 páginas, cara, porque era muita coisa. Eu li 3 ou 4 vezes aquilo, pensando em como cortar, e eu falei assim, cara, não dá, essa história que está escrita aqui agora, ela vai precisar ser contada do jeito que ela está. Ele conseguiu juntar os anseios todos, né, que ele tinha, que ele carregava já com ele, essa coisa do hibridismo das narrativas. Eu estava num processo de construção artística ainda, querendo misturar as coisas que eu gostava com as coisas que eu dominava, com as coisas que eu gostaria de vir a ser, né? Então, assim, eu tinha uma pesquisa forte já com stop motion. Foi meu projeto de TCC da faculdade. E eu gostava muito de fotografia, e aí eu falei, bom, aí está uma solução que pode ser interessante, que tinha a ver com o sincretismo e que tinha a ver com a cosmologia sul-africana. Então as coisas começaram a ter um cruzamento, né? E aí a gente chegou, eu comecei a pesquisar estruturas de bonecos, de armaduras de bonecos para ter essa articulação de bonecos, né? Construir bonecos, a gente construiu bonecos. Esse é o Simão, o bonequinho ele já está bem velhinho, ele já tem seus 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, né? E a partir disso ficou mais fácil da gente conseguir evoluir com a história e contar essa história, porque daí eu montava as cenas, fotografava, e aí, assim, num curto período de tempo, de 1 semana, 2 semanas, eu conseguia produzir muita imagem e depois a gente editava e começou a construir as narrativas em função, em cima enfim, do roteiro, né? Sim. Então, veio essa parte, né? Então, assim, a gente conseguiu solucionar uma primeira parte do processo, que era conseguir construir visualmente aquela riqueza de detalhes que estava no roteiro original. Sim, porque personagens, depois ambientações, são várias camadas, né? Para cada cena ou cada história, pequeno momento que você precisa contar ali, né? Sim. Então as dificuldades, elas começam a aparecer durante o processo. Então, assim, primeiro o texto veio em forma de prosa, né? Então, assim, ele não era um roteiro de quadrinhos, de fato, né? Ele era um objeto textual. Então, eu tinha que pegar aquilo, interpretar aquele texto, gerar as imagens, e aí, assim, a fotografia gerou zilhões de arquivos, editar essas imagens, colocá-las em sequência, organizar na página. Então, assim, começou a vir uma série de dificuldades que faz parte do processo, lógico, né? Mas, assim, como a gente não veio, não partiu de um thumbnail, não foi um processo ortodoxo e nem tradicional de uma construção de um quadrinho, por exemplo, assim. Então, a gente partiu de modelos mais complexos e foi organizando esse balanço durante a construção da narrativa. Foi mais próximo, talvez, de uma edição de um filme mesmo do que de um quadrinho, né? A gente chegou nesse modelo, né? Que foi um primeiro modelo foi um primeiro protótipo de quadrinho, onde tudo era mais carregado. Eu desenhei uma fonte que pareciam formigas, e aí não dava leitura, mas tinha uma textura, né? Tinha muito texto, estava muito carregado de texto ainda, as coisas estavam muito redundantes. Então, assim, a gente tinha um modelo aqui que estava, graficamente, ele estava muito poderoso, ele tinha um poder visual muito forte, tem um poder visual muito forte ainda,
mas ele estava difícil de ler, né? Então a gente começa a lidar com uma outra coisa. A gente vai para uma, assim, a gente conseguiu aprontar a nossa obra, a gente chegou onde a gente queria, a gente conseguiu inovar na linguagem, a gente conseguiu fazer uma narrativa super original, mas ela não estava palatável ainda. Então, quando a gente testou isso com pessoas, a gente percebeu que a gente começou a pegar os inputs. Então, a gente fez um processo de design completo. A gente prototipou, a gente testou, a gente pegou os feedbacks. E aí vem a parte dolorida do projeto, que tipo assim, cara, tá lindo, mas a gente vai ter que refazer. Né? E a gente vai ter que refazer. E aí vem as dores do editor, que a gente não estava preparado. A gente queria ser artista, a gente não queria ser editor. Né? Então aí a gente começa a editar todo o processo de novo para se transformar nesse livro que a gente está colocando na mão de vocês, que está muito legal, acho que mais confortável de fazer a leitura. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo aqui. Índio, na verdade que eu queria linkar com um negócio que tu estava dizendo antes, que o roteiro acabou gerando todo o processo, algo que tem a ver mais com talvez a narrativa de filme. E eu estava lembrando que a gente fez uma espécie de storyboard na parede lá da tua casa, com todos os capítulos, o que eles descreviam dentro daqueles capítulos, nessa edição, já indo também para esse processo de edição. Então, nós tínhamos lá as, sei lá, centenas de páginas na parede colocada e a gente começou, isso vai sair fora, esse capítulo não, essa ordem, vamos começar assim, nós vamos fazer vamos rechear as cenas, vamos contando em paralelo essas 2, 3 narrativas. Então, aí a gente começou a mexer as folhas na parede para chegar nesse processo aí, né, de edição, que é o que tu falou, né? Essa missão de Edwards, mão de tesoura, da edição não é uma tarefa fácil, né? Ele teve uma narrativa primeiro linear e depois desmontada, desconstruída? Já foi escrita intercalando essa história, mas na hora de visualizar isso em papéis na parede, né? Me lembro que a gente botou um monte de A4 assim do lado do outro, com as cenas, com a ideia da cena. Aí sim que a gente misturou legal, para chegar, isso aqui é o ápice, aqui é o clímax, aqui tem um ponto de virada, aqui tem outro ponto de virada, aqui tem uma cena que vai ficar legal para fazer essa passagem de uma parte ou outra do livro. Ele tem uma certa narrativa em 3 atos, né, colocada ali. Então, isso foi, voltando ao que o Willi está falando, um processo mais ligado, talvez, ao cinema do que aos quadrinhos. Até eu tentei fazer uma reescrita de todo o roteiro de forma quadrinizada. Assim. Quadro 1, quadro 2, quadro 3. Aí o Índio disse, não, Rodrigo, não quero isso. Não faz isso, não, que aí tu vai deixar tudo muito formal. Vamos trabalhar a partir do roteiro em prosa mesmo e a gente vai editar texto. E eu digo, ufa, menos trabalho, vamos para a próxima etapa, né? Foi por aí. É muito legal o processo criativo do trabalho. Ele também recebeu, no ano passado, uma menção, uma publicação como um dos mais importantes, uma das mais importantes publicações em quadrinhos, né, na última década. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa, por tudo que passaram nesses últimos 10 anos. Em 2020, vocês estão lançando, então, essa nova edição impressa. Obrigada, Rodrigo de Marte. Obrigada, Índio-san. Mais alguma consideração? Agradeço pela atenção. Vamos depois conversar mais, se for possível. E realmente foi uma louca jornada. Obrigado pela atenção. Espero que curtam o trabalho que está vindo aí em novo formato, né? Em 2020, um outro pastoreio.
Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Espero que gostem do livro. A gente se dedicou bastante para ele. Foi uma puta escola, né? Obrigado, Yara, pelo empenho aí de trazer de novo esse livro para o mercado, né? Super legal a iniciativa de vocês. Obrigado por contemplar a gente aí também, né? Todos os órgãos de cultura do Estado. E eu espero que esse livro perdure aí por muitos anos e que ele entre aí, seja reconhecido dentro do Estado também como uma cultura, como parte da cultura simbólica que está sendo produzida dentro dessa contemporaneidade aí, né? Eu acho que ele está mais do que nunca, ele volta a fazer muito sentido, né, dentro da nossa estrutura que a gente está hoje. A gente está vendo aí essas lutas de novo, a gente tá lidando com essas reconquistas raciais e tudo mais, né? Então é um livro que está quente aí. A gente ele tem críticas aí ao sistema vigente, né? Ele está atualizado com uma narrativa atual para o nosso tempo, falando de antigas questões, mas velhos hábitos que a gente precisa realmente trabalhar para mudar aí, para que a gente vença como sociedade, como seres humanos aí no planeta, né? Obrigado. Então, esse projeto ele ainda prevê ações educativas que vamos anunciar em breve no nosso perfil do Face-Oreio, enfim, para falar mais sobre a criação, sobre também os processos de publicação, como foi feito em 2010, como está sendo feito agora, via leis de incentivo. Antes foi utilizado um formato de crowdfunding, então tem muitas formas de fazer, de executar a cultura que merecem ser repensadas, pensadas, sempre ativadas. Lembrando, então, que tivemos e contamos com o financiamento do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, da Secretaria de Estado da Cultura. Obrigada a todos.